Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 18 de outubro. Hoje a igreja nos convida a celebrar a memória de São Lucas Evangelista. Evangelista, missionário, mas também mártir da igreja. Deu a vida por amor a Cristo e seus irmãos. Você que está chegando agora ao canal de YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E disse-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre a memória de hoje. Lucas nasceu na Antioquia no século I. É autor do terceiro evangelho e dos Atos dos Apóstolos. Evangelista da misericórdia, dedicou particular atenção aos pobres, às vítimas de injustiças e aos pecadores acolhidos pelo perdão de Deus. Por ele, conhecemos fatos ligados a Maria e à infância de Jesus. O seu exemplo é um convite para nos aplicarmos com zelo e caridade ao anúncio do reino. Também sobre a morte de São Lucas, a tradição afirma que ele morreu como mártir, pendurado em uma árvore na Acaia, no ano 84 depois de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o evangelho que hoje a igreja nos convida a refletir é o evangelho do envio dos 72 discípulos. Isso é importante, amados irmãos e irmãs, refletirmos. O discípulo é aquele que está junto do mestre, está próximo dele, para aprender dele, para acolher a sua palavra, e depois é enviado em missão. Aqui então São Lucas está narrando a missão dos 72, que vão à frente do Senhor, a toda a cidade, lugar aonde ele próprio devia ir. E vai dizendo a todos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao Senhor da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eles são convidados a anunciar o reino dos céus.
Para esta missão é importante ter também, amados irmãos e irmãs, a vida, como posso dizer, desapegada das coisas. Em que sentido? Aqui, sobretudo, nós percebemos, amados irmãos e irmãs, o Senhor que diz aos discípulos: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, não cumprimenteis a ninguém pelo caminho. Então, nada pode atrapalhar este itinerário. Esse itinerário é um itinerário não muito fácil. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Então, no mundo encontrareis dificuldades, no mundo encontrareis provações, mas é o próprio Senhor que nos assegura: confiai, pois eu venci o mundo, diz o Senhor. Os discípulos, portanto, são convidados a anunciar, a ir pelo caminho anunciando a boa nova. Na casa em que entrar, dizei primeiro. Então, esse discípulo era convidado nas casas que chegavam a dizer: a paz esteja nesta casa. Que a paz possa habitar nas casas. A paz esteja nestas casas. Se ali houver um amigo da paz, a paz repousará sobre ele e ele vai então acolher. Caso contrário, se não houver, ela volta para aquele que está anunciando. Amados irmãos e irmãs, hoje somos todos também convidados a anunciar. Não mais em grandes lugares, não mais para fora do país, mas a começar em nossas casas, a começar em nossos lares. Somos convidados a proclamar a boa nova, a desejar a paz, a trabalhar de uma forma incansável pela graça do reino. O reino de Deus está próximo de vós. Essa deve ser a nossa certeza. Como diz o salmista: ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Um reino cheio de glória, o reino da paz, o reino da concórdia. A primeira leitura de hoje se encontra na segunda carta de São Paulo a Timóteo. São Paulo, que está conversando com Timóteo, e diz a ele: Demas me abandonou por amor deste mundo e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Então, aqui há essa menção do evangelista São Lucas. Paulo dizendo então a Timóteo que Lucas se encontra com ele. Toma contigo Marcos e traze-o, porque é muito útil para o ministério. Então aqui nós temos o nome de dois evangelistas nesta carta, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 10 a 17. Lucas e Marcos. Lucas, que era discípulo de Paulo, Marcos, que por um primeiro momento esteve junto a Paulo, mas depois acaba se associando a Barnabé e mais tarde fica também em Roma junto a São Pedro. Hoje, de um modo especial, peçamos a São Lucas que interceda a Deus em favor a cada um de nós e que o Evangelho ao qual ele, inspirado por Deus a escrever a cada um de nós, interceda também ao Deus da vida para que possamos acolhê-lo, compreendê-lo, vivê-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.